Olá, querido, tudo na bênção, tudo na paz. Washington Santos chegando para compartilhar algo com você que é profundamente poderoso. Você não precisa daquilo que você acha que precisa. Eu não estou falando aqui a respeito de necessidades básicas, eu não estou falando a respeito daquilo que o mundo quer que você represente, eu não estou falando a respeito de coisas que não vão trazer nenhum tipo de retorno para você, tá? Eu estou falando de uma coisa que pode mudar a tua história e a tua vida. Nesse nosso bate-papo de hoje, eu quero trabalhar um pouquinho com algo que os líderes estão esquecendo, né? Aqui no nosso canal a gente fala sobre soberania interior, a gente fala sobre autoliderança, autocuidado, coisas que realmente têm sido pouco faladas no mercado de formação de lideranças. Então, a maioria dos líderes, ele não está cansado. Eu vou te explicar isso logo, logo. Mas existem alguns autoenganos funcionais, algumas frases que a gente fala para nós mesmos que estão nos levando à ruína. Por exemplo, depois eu organizo, eu já sei como eu faço, até o final do mês isso vai mudar, isso vai se resolver. A grande verdade é que se você não resolver aquilo que você tem para resolver, nada e nem ninguém vai resolver por você. Então, a questão da soberania interior, ela vem de dentro para fora. Tudo que a gente faz enquanto negócio, enquanto ser humano, responde a alguns círculos. Eu disse círculos e os principais são três, tá? De dentro para fora, o porquê, o como e o quê. Infelizmente, a maioria das lideranças, elas respondem primeiro ao o que e não ao porquê. Isso até é tema de um livro muito famoso. Comece pelo porquê, isso aí. Eu acho que eu tenho aqui, peraí. Tem sim. As coisas comece pelo porquê do Simon Sinek, esse livro aqui, ó. É um livrão, ok? Porque ele explica isso. A maioria das empresas, dos formadores de liderança, eles estão muito preocupados com o quê? E aí a gente entra em uma outra questão que durante muito tempo aqui no meu canal ou qualquer outra coisa, eu estive incessantemente como um certo grupo popular à procura da batida perfeita ou à procura do nicho perfeito. Eu estive durante muito tempo procurando o melhor posicionamento, quando na verdade eu entendi que eu simplesmente precisava ser eu mesmo. Talvez hoje você tenha um problema de não querer enfrentar a quem você é. Você querer modelar alguém não é problema nenhum modelar alguém. Você vê algumas características boas que aquelas pessoas têm, que aqueles líderes de mercado têm, e você tentar ou trabalhar para trazer isso para você. Isso não é um problema. De maneira nenhuma, isso é um problema. O grande problema é quando, buscando ser alguém ou modelar alguém, eu esqueço de ser eu mesmo, eu esqueço de ser quem eu sou. E você só precisa de uma única coisa. Você não precisa de 20 nem de 30. A grande questão no mundo hoje dos formadores, dos treinadores de liderança, dos líderes, é que eles querem impressionar com fórmulas que deram certo. Alguma coisa deu certo aqui e eles querem pegar aquele modelo que deu certo aqui para replicar aqui, acreditando que vai dar certo. Só que tem um detalhe: cópias não têm valor. Repito, você pode e deve modelar pessoas que te inspiram, ok? Você, enquanto líder, foi inspirado por alguém. Deixa eu só ajustar um negócio aqui.
Eu acabei de chegar da rua. Deixa eu tirar o sapato aqui, peraí. Vou botar meu chinelão aqui. Que maravilha! Então, você com certeza já foi inspirado por algumas pessoas. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que cópias não têm muito valor. Se você quiser comprar um relógio Rolex, por exemplo, se não me falha a memória, o preço de entrada dele é 30 ou 50 mil reais. Existem Rolex de 50 mil reais, tem sim. Mas o Rolex médio normal é 100 mil reais. Se você for, eu estou aqui no Rio de Janeiro, se você for no camelô da Uruguaiana, você vai encontrar Rolexes vendidos por 20 reais, 30 reais, 40 reais, 50 reais. Essa é a diferença de tentar copiar alguém, de tentar imitar alguém para ser quem você é. A Rolex não começou grande, é uma empresa suíça, é uma fundação, ela não é uma empresa de capital aberto, você não vai comprar ações da Rolex, etc, etc, etc. Mas tudo tem um tempo, tudo tem uma perseverança, tudo tem um propósito. E infelizmente vivemos em um mundo onde as pessoas estão trocando o propósito das suas vidas por uma simples proposta. E é por isso que as pessoas estão sempre mudando de ramo, de nicho, de negócio, de emprego, de empresa, de família e etc, etc. Por quê? Porque elas estão valorizando a proposta e não o propósito das suas vidas. Então, o que eu quero dizer para você é que você pode se inspirar e inspirar também a muitas pessoas, mas a grande verdade é que nada se compara a alguém que é original. Porque você foi criado como um indivíduo, Deus te criou como um indivíduo, Deus não te criou como uma cópia de ninguém. A única cópia que você foi feito é a imagem e semelhança dele. Então, se simplesmente você for quem você é, você já vai estar na frente de 85% da humanidade, porque a maioria das pessoas estão querendo copiar fórmulas prontas que deram certo. E aí é que está. Fórmulas prontas que deram certo jamais vão sustentar uma empresa, um negócio, uma iniciativa, um movimento a longo prazo. Você precisa ser você. Então, as pessoas estão contando mentiras para si próprias, para si mesmas, para tentar manter uma imagem que não se sustentará a longo prazo. E aí é que entra a formação de líderes. Por quê? Porque se você, voltando ao círculo dourado, se você se preocupa mais com o que do que com o porquê, lembrando que tem um como aqui no meio, você simplesmente pode se tornar uma cópia barata e fajuta. E você não foi criado para ser uma cópia barata nem fajuta de ninguém. Os nossos líderes precisam, sim, de soberania interior, de entender os seus porquês. Os líderes precisam reconhecer o seu valor. Mas como eles reconhecerão o seu valor se eles estão procurando impressionar pessoas? Se eles estão procurando copiar pessoas? E sabe qual é o problema de tudo isso? É que isso gera cansaço, isso gera tristeza, isso gera sofrimento, isso gera frustração. Existem pessoas que estão frustradas porque estão tentando suprir as expectativas dos outros, quando tudo que você precisa é ser você, apenas ser você mesmo. E aí é que está. Eu ouso dizer que a maioria das pessoas não estão cansadas. Elas estão desalinhadas. Elas estão vivendo em desordem.
Elas estão vivendo em caos. E por que elas estão vivendo desalinhadas, em desordem e em caos? Porque existem duas pessoas lutando dentro de mim e de você. Se estivéssemos falando em neurologia, melhor dizendo, estaremos falando sobre a figura do Self 1 e do Self 2. O Self 1 racional, o Self 2 criativo. Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando do caos que nós mesmos criamos nas nossas vidas e no nosso interior. E que caos é esse? Existe o ser um, que não tem nada a ver com aquele Self 1 e Self 2 da neurologia e das formações de coaching e da psicologia positiva. Não, não é isso que eu estou falando. Embora seja essa uma verdade. O Self 1 e o Self 2. Self 1 razão, Self 2 emoção. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre alguém que é feito à imagem e semelhança de Deus, alguém que é cheio de dons, alguém que é cheio de talentos, alguém que é cheio de expressividade, alguém que foi chamado para um grande propósito neste momento da história. Que você precisa entender que você está vivendo o melhor momento da sua história. E sabe o que é interessante notar? Que ao mesmo tempo que esse ser maravilhoso está aqui, junto a este ser, tem alguém que foi fabricado, um outro ser que foi fabricado pelas circunstâncias, foi fabricado pelas aspirações dos outros, foi fabricado pelas propostas da vida. Esse ser dois, ele quer copiar pessoas, ele quer suprir expectativas, ele precisa ser amado a qualquer custo, e ele não entende que o amor não é uma mercadoria barata que você compra em qualquer feira. Você deve ser digno dele. E como ser digno do amor? Sendo quem você é. Esse ser dois, ele tenta, de todas as maneiras, de todas as formas, ser compreendido. E muitas vezes, o caminho da autocompreensão, da autoliderança e da autoaceitação é a incompreensão dos outros. Porque é muito difícil viver uma vida onde você precisa agradar a todos em todo tempo. Nem Jesus conseguiu isso, nem Deus conseguiu isso. Você vai conseguir. E existe uma briga entre esse ser um e esse ser dois. São duas faces de uma mesma pessoa. Obviamente, como na metáfora dos lobos, vai sobressair aquele que for mais ou melhor alimentado. E no mundo em que a gente vive, infelizmente, o melhor alimentado é esse ser dois que tenta a todo custo suprir expectativas, que tenta a todo custo ser amado, que tenta a todo custo ser aceito. E tudo que você precisa é ser você mesmo. Talvez você esteja experimentando tudo isso, talvez por estar desalinhado, você esteja extremamente cansado, você esteja extremamente avariado, você pode sentir que tudo que você está fazendo não é o que você veio a esse mundo para fazer. Você está trabalhando abaixo das suas capacidades e expectativas, tentando agradar a pessoas. E a maioria das pessoas passam por esse mundo sem trabalhar o seu interior. A maioria dos líderes não trabalha o seu interior. E é exatamente por não trabalhar o seu interior que eles vivem uma vida abaixo, mas muito abaixo daquilo que podem. Sabe qual é o resultado de tudo isso? Caos, cansaço, desalinhamento. Você dorme, mas não descansa. Você tira férias, mas não se renova. Você para, mas a sua mente continua trabalhando.
Você não sabe por que você está extremamente nervoso e isso tem um custo. Qual o custo? Custo de relacionamento, custo de metas não batidas, custo de solidão, custo de tristeza, custo de depressão. Por quê? Porque o mundo te obriga a viver ou a ser quem você não é. Hum. E exatamente por tentar ser quem você não é. Uma versão pálida, tosca e tímida de quem você realmente é, que você está vivendo muito abaixo das suas possibilidades. Você está cansado, você está sofrendo, você está dolorido. E sabe qual é o resultado disso? Esse ser um aqui, que você foi chamado para ser, grandioso, cheio de Deus, cheio da presença de Deus, ele vai cada vez mais enfraquecendo. E cada vez mais você vai carregando no ser dois uma bagagem que não é sua, um peso que não é seu. Você vive uma mentira no ser dois. E qual é o custo disso? Cansaço. Então, muitos líderes, eles não estão cansados, eles estão desalinhados, porque estão lutando para ser algo que não são. Hum. E a grande verdade é que quando você começar a trabalhar a soberania interior, o governo interno, o governo do eu, quando você começar a trabalhar a autoliderança, você vai ver que a distância entre esse ser um e dois, ele diminui. E quando eles se encontram, o ser um fortalecido, você se torna a sua melhor versão. E ao se tornar a sua melhor versão, seja ela qual for, você terá atingido algo chamado grandeza. E é a sua grandeza quem glorifica a Deus. Você não glorifica a Deus por meio da sua mesquinhez, você não glorifica a Deus vivendo uma vida abaixo das suas possibilidades, você não glorifica a Deus vivendo cansado em todo o tempo, ganhando o mundo, mas perdendo a sua salvação. É isso que muitos têm feito, tristemente. E devo confessar a você que há algum tempo eu estava vivendo isso. Eu não estou aqui para dizer a você que eu sou uma versão pronta de nada. Eu não estou aqui para dizer a você que eu sou especialista disso ou daquilo. Estou aqui para dizer para você que eu estou caminhando. Eu estou falando para você a respeito daquilo que eu vivo e que eu vivi. Então, de fato, você não precisa de tanta coisa assim. Você tem vivido em um mercado onde tudo é motivação. Motiva, 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 motiva. Sabe qual o perigo da motivação? É você exacerbar, estimular o crescimento de uma versão tacanha de quem você é. É você estimular o crescimento de alguém que está muito abaixo daquilo que pode ser. Esse é o grande risco da motivação. A tua motivação tem que ser interna, vir daqui. E aí a gente volta na questão do propósito. Porque a motivação externa, ela deriva das propostas que você recebe. Ou daquilo que você acredita. Agora, a automotivação vem do teu propósito. E a tua grandeza é esse propósito que você foi colocado neste mundo para viver, que vai glorificar Deus, que vai fazer com que Deus seja louvado em você. Deixe que os outros te elogiem, não elogie a você mesmo. Por que que a gente se elogia tanto? Por que que a gente precisa tanto se vender? Vender o nosso trabalho, vender as nossas realizações, porque a gente sabe que a gente está vivendo muito abaixo do que podemos viver. Se você simplesmente vivesse aquilo que você pode viver, ou fosse quem você é e quem você pode ser, com certeza você não precisaria se vender. Por que que você não precisaria se vender? Porque a tua própria vida falaria por você.
a soberania, o governo interior, falariam por você. E as pessoas veriam em você coisas que elas não estão vendo nos outros. As pessoas veriam em você uma raridade que não é comum e que nem todos estão dispostos a pagar o preço para atingir. Nem todos estão prontos a pagar o preço da grandeza. Isso vem de lá de trás, de questões de infância, quando precisamos, a gente é treinado para suprir as expectativas dos outros. Uma certa pesquisa, eu posso estar enganado, mas contou que na infância uma criança ouve mais de 30 mil vezes a palavra não. Não, 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 não. Embora eu tenha um livro que ainda não saiu, que eu tentando, estou nos rascunhos iniciais, chamado O Poder do Não. Não é uma palavra poderosa, é uma palavra extremamente importante na nossa vida, mas a gente é tolhido desde sempre. Desde sempre. Não, 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 não. E quer saber de uma verdade? Você nasceu para ser grande. Você nasceu para liderar você mesmo. Seus problemas de atraso, de dificuldades, seus problemas de lutas e de provações muitas vezes vêm por esse caos que você carrega no teu interior. Você precisa arrumar isso aí dentro. Eu vou estar aqui, se possível, todos os dias para trocar uma ideia com você. Estou ainda procurando o melhor horário. Não sei se vai ser à noite, se vai ser pela manhã, não sei qual vai ser o melhor horário. Mas eu vou estar aqui batendo um papo contigo, trocando uma ideia com você, porque isso para mim é de fundamental importância. E eu estou aqui pensando nas questões da soberania interior e do autogoverno, do governo interno, do governo interior, em perspectiva de décadas e não de semanas. Eu não estou aqui para likes, curtidas ou coisa que eu valha, não. Eu estou aqui porque eu tenho um propósito. E essa é uma das ferramentas, o YouTube é uma das ferramentas que eu vou usar. Poderosíssima ferramenta. Ai de nós se não fosse o YouTube. Por isso que tem que ser a empresa que é realmente. Essa poderosíssima ferramenta que vai me ajudar a cumprir o propósito da minha vida. Então se prepare, porque aqui não é uma conversa rasa, aqui não tem sensacionalismo, aqui muitas vezes você vai sentir dor, como eu tenho sentido. Aqui muitas vezes você vai ser atacado, como eu sou atacado. Mas quer saber de uma verdade? Isso vai fazer com que você cresça e se torne o líder que você foi chamado para ser. Fique conosco. Se você entendeu que essa palavra, esse nosso bate-papo te ajudou em alguma coisa, talvez alguma pessoa que você conheça precise ouvir isso aqui, não sei. Mas eu sei que estarei aqui sempre como teu amigo. Você daí e eu daqui, conversando com você a respeito de soberania interior, autogoverno, a respeito de autoliderança, a respeito de formação de líderes, mas uma formação de líderes que glorifica a Deus e que abençoa o mundo. Então, estamos aqui para trazer essa luz. E se você entende que esse canal pode te ajudar, até a próxima conversa. Um beijo no teu coração e até amanhã. Tchau, tchau.